As atividades agropecuárias representam uma ameaça constante para o cerrado. Há consenso entre os cientistas de que vivemos atualmente uma crise de biodiversidade, provocada pela expansão da intervenção humana na Terra. Fragmentação de habitats e ocupação do cerrado é o tema de hoje do Viver Ciência. Fragmentar um hábitat nada mais é que reduzi-lo a ilhas de ambiente natural, cercadas por terrenos onde são desenvolvidas atividades como criação de gado e agricultura. Se por um lado essa transformação da paisagem natural movimenta a economia brasileira, por outro acarreta sérios prejuízos ao meio ambiente. Então vamos imaginar que a gente tem um ambiente contínuo, grande, onde a gente poderia ter um número de indivíduos altos, uma grande quantidade de espécies. A partir do momento que a gente fragmenta, a gente divide eles ou que a gente diminui eles, nós vamos estar fazendo com que essas espécies não tenham mais esses espaços para ter como refúgio. Ou elas vão migrar para outros ambientes, ou nessa competição elas vão acabar deixando de existir no local. E isso, claro, vai levar à consequência da extinção da espécie localmente ou da extinção da espécie até regionalmente, nesses casos dos ambientes quando estão muito alterados, né? Para medir a fragmentação do hábitat, os cientistas utilizam imagens de satélite e realizam um trabalho de campo, coletando informações sobre a biodiversidade, de modo a analisar como as aves e os mamíferos estão reagindo à alteração do ambiente. Essa tarefa não é nada fácil, já que a fragmentação tem caráter dinâmico e a paisagem se transforma rapidamente. Então hoje eu estou avaliando um cenário que em questão de 2 ou 3 meses ele já está mudando. Então a gente está trabalhando às vezes numa mudança do cenário, avaliando, depois de um ano, coletando os dados em campo, você tem um resultado e que esse resultado ele é imediatista, porque daqui a pouco vai estar alterando de novo essa paisagem, a gente precisa prever isso no futuro. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre fragmentação de habitats e ocupação do cerrado. Para discutir esse assunto, estão comigo aqui no estúdio os professores Paulo de Marco Júnior e Daniel de Brito. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigado. Ficamos muito felizes de ter a oportunidade de estar falando das nossas pesquisas para o público. Esperamos que vocês aproveitem bastante essa nossa conversa. Agradecer o convite. É sempre boa uma oportunidade de conversar sobre um tema tão importante mundialmente e particularmente para a nossa região. Bom, o que será que as pessoas na rua querem saber sobre esse tema? Quem faz a primeira pergunta é o estudante Guilherme Mendes Ribeiro. Quais são as culturas e formas de produção que mais interferem nos habitats naturais desse estado e quais as consequências negativas e positivas dessa dinâmica produtiva? Professor Paulo? Muito obrigado pela sua pergunta, Guilherme. Eu acho extremamente interessante e importante o ponto que você coloca. Nós temos hoje no estado de Goiás, talvez 22 mil hectares no censo de 2007 de soja plantada, mas nós temos áreas ainda maiores ocupadas por pastagem. Essas atividades, elas impactam diretamente a biodiversidade, porque é como se a biodiversidade estivesse competindo por espaço com essas culturas e com essa forma de usar o solo. As espécies precisam de área para se manter e a primeira alteração fundamental é a perda de área, mas há muito mais do que isso. Nós sabemos que aqui nós temos alguns tipos de atividade que levam um grande uso de agrotóxicos e esses agrotóxicos também representam uma outra forma séria de afetar a conservação dessas espécies. Principalmente em ambientes aquáticos, nós temos perdas de espécies por causa do uso de agrotóxicos e de fertilizantes nas áreas agrícolas. Não é simples nós estabelecermos quais são as atividades que causam maior impacto. A primeira visão clara é a área ocupada por ela, é a primeira medida séria desse efeito. Mas nós também temos o problema da dificuldade de saber qual é o estado geral da biodiversidade do estado, de conhecer qual é essa distribuição. Mas no momento nós temos a soja, a pastagem, a cana, como as atividades que têm um conflito direto com a distribuição dessas espécies e possivelmente um maior impacto. A próxima pergunta é do estudante Mauro Sérgio Soares. Vamos ver. Eu sou estudante de Ciências Aeronáuticas e um dos ramos de atividade é a pulverização agrícola. E eu gostaria de saber como isso afeta os animais do cerrado e o solo. Professor Daniel de Brito, por favor. É uma pergunta interessante, né, e é uma problemática bastante intensa em regiões de agropecuária.
O que a gente tem, né, geralmente quando a gente joga os agrotóxicos, né, via aviação, a gente tem um impacto primeiro direto em cima da biodiversidade, né, que vai aonde esse produto químico vai afetar, né. A gente tende a pensar nos animais de grande porte, mas o principal problema vai estar, né, com aquela fauna de invertebrados de solo, que muitas vezes são importantes para arear o solo, para fazer mobilização de nutrientes dentro do solo e que vão acabar sendo afetados. Isso, né, protege as culturas de um problema de peste, mas para aqueles invertebrados que poderiam ser úteis, eles acabam sendo afetados também. E a gente tem um problema mais físico, que é a própria concentração desses produtos no solo, que podem ser carreados por chuva para corpos de água, e aí vão afetar todos os ambientes, né, lacustres e rios próximos, e também, dependendo da intensidade do local, né, se o lençol freático for muito próximo da superfície, isso pode levar a uma contaminação do lençol freático, gerando um problema aí de utilização até da água para a população humana em algumas regiões. Quem faz a pergunta agora é o estudante Ricardo Cursino Alves. Gostaria de saber o que falta para Goiás implantar uma agropecuária sustentável. Professor Paulo de Marco. Ricardo, você faz uma pergunta central, talvez uma das perguntas mais importantes para a gente discutir hoje, que é sobre a sustentabilidade. E esse não é um conceito simples. E a primeira coisa que eu diria é que nós não vamos poder pensar a sustentabilidade de uma visão isolada. Nós vamos ter que pensar a sustentabilidade como uma coisa complexa, que está afetando e está relacionada a vários e diferentes temas. Por exemplo, existem estudos recentemente em Santa Catarina dizendo que 86% dos agricultores que estão usando um agrotóxico não conseguem, 30% desses 86% que chegam a ler uma bula de um agrotóxico, só 30% conseguem entender o que realmente está escrito nessas bulas. Se eu não sou capaz de usar agrotóxicos com eficiência e de forma clara, que protege o meio ambiente, é difícil nós encontrarmos uma sustentabilidade. Portanto, não dá para diferenciar ou separar a questão da sustentabilidade no campo de questões mais amplas. Por exemplo, educação. Se um professor hoje vai ganhar R$ 1.300 para dar aula numa escola, imagina um professor de escola rural, como é que nós vamos formar as pessoas que serão capazes de ler e entender e compreender todos os temas necessários para gerir uma atividade produtiva de forma a atingir uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade social e uma sustentabilidade ecológica. Então, a primeira coisa que falta é informação. Falta muita informação. Mas também falta presença do poder público, falta governança. Nós perdemos muito com a mudança do Código Florestal, que ao anistiar pessoas que estavam em desacordo com relação à proteção de áreas importantes, na beira dos riachos, por exemplo, ao fazer isso, nós perdemos uma noção da sociedade, do valor que essa legislação tem e do significado que ela tem. E isso se reflete em um aumento dos desmatamentos e numa perda da nossa habilidade de construir uma sustentabilidade. Mas se nós formos para responder a sua pergunta hoje e encarar o grande desafio ainda é conhecimento e difusão desse conhecimento para que a gente tenha uma agropecuária sustentável no futuro. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Não saia daí, a gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conferir um estudo desenvolvido por uma aluna de doutorado da UFG sobre a influência da fragmentação na diversidade de morcegos do Cerrado. E vai conhecer um laboratório onde se estuda o impacto que as atividades humanas provocam sobre o meio ambiente.